produza a peça profissional cabível ao delegado de polícia para iniciar o inquérito policial. E a sugestão de peça 2, produza a peça profissional cabível ao delegado de polícia de natureza cautelar. Então, você tem uma peça administrativa para iniciar o inquérito policial e numa segunda sugestão, utilizando esses dois textos, você pode utilizar esses dois textos, perdão, para produzir a sua peça. Você pode usar informações desses dois textos para produzir a sua peça. Usando essas informações, então, você vai produzir uma dessas duas peças ou as duas peças para treinar. Nós vamos fazer as duas aqui rapidamente, tá? Usando os modelos aqui. Então, a primeira peça, olha aqui, gente, só mostrar todo o material para vocês. A gente tem vários modelos aqui, tá? Vários modelos de despachos, de representações. São, a hora que eu aumentei a letra ficou por 80 questões, mas depois é porque eu aumentei bastante a letra aqui para ficar bom de enxergar no vídeo, tá? Mas depois eu diminuo aqui de novo para 12, Arial 12, e aí vai ficar a letra oficial aí para vocês, tá? Deixa eu beber uma aguinha aqui que deu uma raspada aqui na minha garganta. Obrigado. Opa. Vamos lá. Com licença aqui, vamos lá. Então, pessoal, a primeira peça, deixa eu copiar aqui, a primeira peça, ela diz respeito, então, a peça 1, sugestão de peça 1, ela diz respeito, né, deixa eu botar aqui, ela diz respeito à portaria. E aí, pessoal, o que vocês devem fazer? Vocês devem conhecer a estrutura da portaria. Gente, nessas duas informações, está muito fácil de decidir por uma portaria mais completa, porque você tem elementos de autoria. Então, eu vou usar essa portaria aqui. Vou usar essa portaria aqui, que é a portaria com indiciamento, tá? Vou mostrar para vocês como é que é a estrutura dessa portaria aqui como indiciamento. Depois, nós vamos fazer a peça. Isso aqui vai ser bem rápido, vou fazer só, claro, vou delinear aqui de maneira com que você entenda a estrutura dessa peça. Então, a primeira peça seria essa. Deixa eu jogar aqui para baixo para ficar melhor. Então, esse é o modelo. Qual é a estrutura de uma portaria com indiciamento? Muito simples, pessoal. Olha só. Lembre-se primeiro, tá? Que a portaria, você pode centralizar o título portaria, não precisa colocar portaria com indiciamento, tá? Porque o indiciamento vai estar no corpo dessa portaria. A referência, pessoal, é se já tiver no texto uma referência. Por exemplo, ocorrência policial número 123 de 2022. Se tiver essa referência. Se não tiver essa referência, não coloquem nada. Acho melhor não colocar nada. Então, se tiver referência, você coloca a referência. Se não tiver, simplesmente tira. Aqui não tem referência, então vou tirar. Bom, a peça, ela vai ter, a portaria, ela vai ter um primeiro parágrafo, que é padrão. O que você vai dizer? O delegado de Polícia Civil do Estado da Bahia, o delegado de Polícia Civil do Estado, com fulcro no artigo 144, parágrafo 4º da Constituição Federal, no uso das... Lembra que é 144, parágrafo 4º, porque é Polícia Civil. Se fosse Polícia Federal, seria parágrafo 1º. No uso da atribuição conferida pelo artigo 5º, incisos 1, aí você vai delimitar lá o inciso do Código de Processo Penal. No artigo 2º da Lei 12.830, que é a lei do delegado, se você quiser citar uma lei local, por exemplo, uma Constituição local, ou a lei orgânica da Polícia Civil local, você também pode citar, beleza? Mas não acho que isso vai te tirar pontos se você não citar. E tendo em vista o registro da ocorrência policial, resolve instaurar inquérito com indiciamento de plano. Então, olha só, qual é o detalhe aqui? Que esse inquérito, ele é um inquérito que vai ser já com indiciamento. Por quê? Porque eu já sei quem é o autor e eu já tenho elementos para determinar a autoria. Então, aqui eu vou botar o nome do autor pela prática da conduta. Aí aqui que é legal, você precisa fazer a tipificação. E aí, na tipificação, pessoal, vou dar uma dica importante aqui para vocês. Na tipificação, é melhor você tipificar a mais do que tipificar a menos. Anotem isso aí, por favor. Anotem isso, por favor.
é melhor tipificar a mais do que tipificar a menos. Como assim, Lúcio? Vamos supor que nesse caso aqui, nesse caso ele deu um soco, depois deu um tiro. Se você for levar isso ao pé da letra, você tem uma hipótese aí talvez de progressão criminosa. Mas eu, numa peça prática, preferiria indiciá-lo pela lesão corporal em concurso com a tentativa de homicídio. Mas, enfim, o que eu estou te falando? O que abunda não prejudica. Prefira fazer a mais, mesmo que você ache que depois uma coisa vai ficar absorvida pela outra, porque nesse momento não é essa análise que vão te cobrar no seu indiciamento. Então, aqui, por exemplo, uma outra dificuldade que você pode ter é que, como você não pode usar a legislação, eu particularmente tenho uma dificuldade enorme de memorizar artigos, eu tenho uma dificuldade desde criança com números, né? Então, assim, eu sei aqueles que eu uso sempre, etc., mas mesmo assim eu tenho sempre que consultar para não escrever besteira. Então, se você não se lembra do artigo, diga pelo menos a tipificação. Homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Entende? Então, se você não se lembra do artigo, se você não lembra, 121 você vai lembrar que é parágrafo 2º, que é qualificador, mas você não vai se lembrar dos incisos, né? Então, você cita o que você se lembra. Se você se lembra só do artigo 121, você pode citar, é claro que numa pontuação, o espelho pode trazer a necessidade de você trazer toda a tipificação, né? Os artigos, o parágrafo, o inciso, a linha, mas você sempre vai buscar morder pontuação indicando o indiciamento, beleza? A Tamires perguntou, professor, qual a tipificação específica estadual? Não existe uma tipificação específica estadual, não entendi a pergunta da Tamires. Como é que é uma tipificação específica estadual? Se o tipo é federal, se a Constituição, se o Código Penal é uma lei federal, né? Então é isso. Legal? Então, com o indiciamento de plano, aí você vai descrever os fatos. E eu já deixei um modelo aqui para vocês, olha. Tendo chegado nesta data ao conhecimento desta autoridade de polícia judiciária através da ocorrência policial, qual for a forma de cognição, né, da notícia crimes, você vai colocar a informação e aí você vai descrever muito sucintamente o que aconteceu. Tendo chegado nessa data, conhecimento dessa autoridade policial, através da ocorrência policial em epígrafe, formalizando a notícia crimes, de que no dia tal horas, o fulano de tal, durante o atendimento no McDonald's, assim, relatando como se você estivesse relatando para uma pessoa mesmo, de forma objetiva, num português escorreito, mas sem muito formalismo, sem um português muito empolado, né? O autor estava sendo atendido lá na lanchonete, em determinado momento iniciou uma discussão com o atendente, ora vítima, em razão da aplicação de um desconto a que ele teria direito, ele alegadamente teria direito. Houve ali então uma discussão, em razão disso o autor desferiu um soco no rosto da vítima, em seguida adentrou o estabelecimento, de posse de uma arma de fogo ainda não apreendida, efetuou um disparo de arma de fogo, causando lesões corporais, com a clara, nítida intenção de matar a vítima, a qual foi socorrida ao hospital, etc. Pronto, esse é o fato. Agora, o que é importante é você, num próximo parágrafo, então você teve um parágrafo que você descreveu os fatos, e agora é importante, nesse próximo parágrafo, você determinar as provas que foram recolhidas até aqui, que a gente vai chamar, as provas que você vai chamar de fumus commissi delicti, né? A prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, ok? Então, é o PCIS, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria. O que você vai descrever? Basicamente, quais foram as provas que foram reunidas. Então, você tem a câmera de segurança, você tem a oitiva de testemunhas, você tem o reconhecimento fotográfico, você tem as informações que a peça já te deu. Então, você simplesmente vai listar aqui quais foram os elementos reunidos, quais foram os elementos de prova
que levaram à conclusão preliminar de que aquele suspeito é possivelmente o autor do crime a ele imputado nesse momento. Assim exposto, decido. Aqui tem que ter no último parágrafo uma decisão. Por isso que essa palavra tem que estar presente. Decido indiciar o fulano de tal pela prática da conduta descrita no artigo 121, parágrafo 2º, incisos tais e tais do Código Penal. Ou pela prática da conduta de homicídio qualificado pelo motivo fútil, pelo motivo fútil, recurso que impossibilitou a defesa da vítima, por exemplo. Tá? Então, nesse parágrafo aqui, você então decide indiciar. Eu dei dois elementos aqui, tá? Duas possibilidades aqui. Você pode fazer de uma forma mais simples, ou eu coloquei um parágrafo aqui que você pode colocar de uma maneira mais. Então, vou botar aqui, ou outra opção. Outra opção de você escrever isso de uma forma mais técnica, vamos dizer assim, tá? Então, mas se você escrever assim de uma forma mais simples, também é aceitável. Bacana? Determino, portanto, ao cartório dessa unidade, veja então que o delegado de polícia está se referindo ao cartório, e aqui, opa, deixa eu só corrigir aqui. Ficou a numeração. Lúcio, quais são as medidas que eu vou colocar aqui que serão dirigidas ao cartório, tá? Então vamos falar um pouquinho rapidamente aqui dessas medidas. Pessoal, essas medidas são aquelas descritas basicamente lá no artigo 6º do Código de Processo Penal. Lá no artigo 6º do Código de Processo Penal, existe ali uma série de medidas que são cabíveis ao delegado de polícia. Eu coloquei várias aqui para que você tenha parâmetro e depois você escolha as que têm a ver com o fato, tá? Então, aqui, primeira coisa, primeira determinação, que seja tombado o inquérito. Então, o inquérito tem que ser tombado, ou seja, colocado. Antigamente era o livro do tombo, né? Tinha um livrão preto assim, e a gente ia anotando os inquéritos, né? O cartório ia anotando os inquéritos, né? Hoje é tudo eletrônico isso aqui. Então, seja tombado o respectivo inquérito policial, realizando-se todas as providências de natureza cartorária. Então, isso aqui você pode colocar em todo tipo de portaria. Juntar as peças vinculadas à ocorrência policial, enfim, aos documentos que você tenha. E aí você vai colocar as medidas investigativas. Entre elas, nesse caso, como você está indiciando, tá? Então, aqui, como você está indiciando, você tem que qualificar o indiciado. É o mais importante aqui, tá? Agora, como ele está foragido aqui, você não vai conseguir fazer isso nesse momento. Então, coloquei aqui os exemplos aqui para você depois dar uma olhada com calma. Portaria muito simples. Mas, Lúcio, e se eu tivesse que fazer o pedido de prisão temporária desse cara? E por que eu não pediria logo a prisão preventiva? Não era melhor pedir logo a prisão preventiva? Então, vamos discutir agora essa segunda sugestão de peça. Pessoal, em relação Código Penal, processo de decisão, isso cai comigo. Eita, nós está igual cachorro da rua aqui. Está parecendo um relatório. Parece bastante um relatório. É, é uma estrutura mesmo de despacho. Parece mais um despacho, tá? A portaria nada mais é do que um despacho inaugural do inquérito policial, tá bom? Então, é isso aqui, a portaria, os elementos básicos da portaria.